mesmo tempo a gente sabe que grande parte desses desenvolvimentos eles se encontram aqui no core, ou seja, dentro do RP. E nesse processo de ida para a nuvem, uma vez na nuvem, o que se espera é que o cliente consiga realizar upgrades contínuos de forma mais rápida e eficiente para poder se beneficiar rapidamente de todas as inovações que o sistema em nuvem provê. Isso implica que a gente precisa mover todos os desenvolvimentos e enhancements que se encontram aqui sobre o mesmo stack ABAP para um duênio de infraestrutura técnica, onde eu construo esses desenvolvimentos por meio de extensões side by side aqui no BTP, ou eu os construo aqui com stack em ABAP Cloud, não em ABAP Clássico. E o objetivo da estratégia é o quê? É criar uma barreira de proteção em torno do meu core, em torno do meu RP. E aí sim eu vou garantir a integridade dele e vou passar a conseguir realizar as upgrades de forma mais rápida e eficiente. Agora, como é que a gente translada esse conceito para a realidade do SAP? É por meio da jornada Clean Core. O que significa o Clean para SAP em termos de SAP? Isso significa que você tem que estar atualizado nas últimas versões do seu RP. O seu código tem que ser transparente, eficiente, consistente, não modificado, ou seja, necessariamente eu preciso criar uma interface entre o meu código custom e o meu código standard. Isso implica o quê? Isso implica numa mudança de paradigma da forma como a gente tem feito desenvolvimento nos últimos 20 anos. Os programadores vão precisar passar a se atualizar e passar a conhecer as novas formas de fazer extensões que sejam aderentes a esse conceito simples. E o core é tudo que a gente tem dentro do RP. Todos os dados, processos, integrações, operações e assim por diante. E agora que a gente já sabe o que é o clean, o que é o core, eu preciso aderir a essa jornada. Por que a SAP está posicionando essa jornada tão importante, tão fortemente para os clientes? Existem alguns dados aqui da SAP que constam que, em média, 65% dos objetos custom criados no seu RP, eles não são utilizados nos últimos meses. 23% desses objetos, desenvolvimentos, eles referem-se a processos críticos da operação. 50% precisa ser ajustado toda vez que você muda de uma versão do SAP para outra. E 100% desses objetos, desses desenvolvimentos, eles precisam ser retestados, revalidados toda vez que eu faço um upgrade ou mudo de uma versão do SAP. Então, quando a gente para analisar essas estatísticas, esses números, a gente vê que um código custom ele representa um alto custo operacional para a empresa. Você vai ter um maior esforço com adaptação de programas, maior esforço com teste unitário, teste integrado, consequentemente maior tempo de projeto e maior custo. E esse é o principal motivo que muitas empresas evitam ao máximo a fazer atualizações ou principalmente mudar de uma versão do SAP para uma versão mais nova. E além disso, a gente sabe que os negócios eles mudam constantemente, novas tecnologias vão surgindo. Você precisa de uma arquitetura que seja flexível e de fácil adaptação a todas essas mudanças, a todas essas flutuações. E aí que o Clean Core ele entra em campo. Basicamente, com o Clean Core, você vai passar a conseguir realizar upgrades de forma mais rápida, contínua, eficiente, vai conseguir se beneficiar mais rapidamente de todas as inovações que o sistema em nuvem provê, vai ganhar agilidade, competitividade e vai ter uma melhor eficiência operacional para a sua empresa. Para isso, o Clean Core ele se baseia em alguns princípios. São eles: evitar a extensão sempre que possível, trabalhar com standard, ou seja, tentar aderir às necessidades do negócio aos processos standard do SAP. Quando isso não for possível, tiver que criar um desenvolvimento que não for aderente a esse conceito de Clean Core, estabelecer uma governança sobre isso, estabelecer um comitê que tem que julgar se esse requerimento faz sentido ou não, se existem outras alternativas standard com que você possa trabalhar, e fazer um mapeamento desse débito técnico que você está controlando, você está criando dentro do seu sistema. Qual que é o programa, qual que é o user agent que você está implementando, para saber ter esse mapeamento desse framework técnico que potencialmente possa vir a ser impactado no futuro uma mudança de versão. Terceiro ponto aqui é Cloud Ready, ou seja, sempre trabalhar com APIs públicas, APIs estáveis, locais ou remotas, e fazer uso de extensões que sejam aderentes a esse conceito de Clean Core, seja ela on-stack ou aqui no BTP, side by side. Quando a gente pensa aqui em Clean Core, a gente sempre associa Clean Core com desenvolvimento somente, mas na verdade Clean Core ele é um conceito muito mais amplo.
Você tem Clean Core para extensibilidade, que são desenvolvimentos, para dados, integrações, processos e operação. Então, quando a gente fala de Clean Core para extensibilidade, o que a gente está falando? É de criar desenvolvimentos, criar extensões side by side no BTP, em ABAP Cloud, ou por meio do SAP Build Code, criando uma aplicação CAP em outras linguagens como Java, Node.js, ou eu construo extensões on-stack em ABAP Cloud, não em ABAP Clássico. Quando a gente fala de Clean Core para dados, o que a gente está falando? Basicamente é fazer archive regularmente, ou seja, toda vez que eu tiver uma mudança de versão da SAP, tiver uma conversão de dados, quanto menor a minha base de dados atual, o menor vai ser meu tempo de conversão, menor meu tempo de projeto, consequentemente menor meu custo. É se atentar aqui para a qualidade dos dados, garantir que os dados estão preenchidos de forma consistente, coerente, não tem informação faltante ou incorreta, principalmente aqui para quem trabalha com soluções de machine learning. Quanto melhor a qualidade dos seus dados, melhor vai ser o resultado da sua predição. Quando a gente fala de Clean Core para integração, basicamente a gente está falando de sempre trabalhar com APIs públicas, seja elas locais ou remotas, e evitar o uso de APIs clássicas como RFCs e IDOC. Para processos, basicamente é sempre tentar aderir os processos da companhia aos processos standard da SAP, é documentar corretamente os processos, as soluções, principalmente fazer o uso do SAP Signavio para extrair indicadores de eficiência operacional, de como estão os seus processos, visando ali uma melhor eficiência operacional dos seus processos. E por último, na operação, basicamente aqui, quando a gente fala de Clean Core, a gente está falando do quê? De manter esse mindset, ou seja, de manter essa cultura. Por quê? Não adianta nada eu basicamente trabalhar em ações de Clean Core em cada uma dessas vertentes, se quando eu faço o deploy dessas ações na produção, a equipe que estiver dando manutenção no sistema, seja ela do próprio cliente ou seja ela um parceiro, não tiver esse mindset de Clean Core, vai colocar a perder aí grande parte das suas ações. Então, quando a gente olha essa figura aqui, integrada, todas essas dimensões integradas aqui com a operação, com a produção, a gente vê que o Clean Core ele não é um projeto em si. Eu não faço um projeto de um ano e meio, estou Clean Core, pronto, acabou. Não, ele é uma jornada, ele não tem fim. Você sempre vai ter que fazer manutenções, ou vão surgir novos requerimentos legais, novas necessidades de negócio, e você precisa manter esse conceito, né, na operação. Então, na verdade, ele não é um projeto, né? A gente costuma falar que o Clean Core ele é uma jornada, ele é uma cultura empresarial. Tá? Qual que é o melhor momento para a gente iniciar essa jornada? É durante um projeto de Greenfield? É num projeto de Brownfield? É antes, durante ou depois de uma implementação? A verdade é que não tem um momento certo ali para começar essa jornada. Isso vai depender do cliente. Quem vai decidir o melhor momento é o cliente. Você pode trabalhar em ações de Clean Core tanto antes, durante, como pós-implementação de um projeto, seja ele Greenfield ou seja ele um Brownfield. É claro que quando a gente fala aqui de um projeto de Greenfield, você tem uma oportunidade única de já desde o início rediscutir todos os seus processos, todas as suas arquiteturas e soluções, visando aí soluções mais limpas, mais aderentes a esse conceito de Clean Core. Mas nada te impede de fazer isso num projeto de Brownfield. Normalmente a dificuldade maior que os clientes enfrentam para aderir ao Clean Core durante essa jornada no Brownfield é que o tempo de implementação de um projeto de Brownfield ele é menor. Então não dá tempo de você rediscutir todos os processos. O que você consegue trabalhar aqui é escolher alguns requerimentos para rediscutir a arquitetura desse processo. Mas nada te impede de você atuar em ações de Clean Core pós-implementação de projeto. Então, como é que funciona essa jornada que a SAP vem propondo? Ela é composta de 5 passos. Né? A gente tem a primeira etapa aqui, que é o Clean Core Discovery. Nesse momento aqui, a gente executa uma ferramenta no RP do cliente, que chama Clean Core ICCM Awareness. Essa ferramenta ela vai buscar todos os objetos custom que tem dentro do seu ambiente e vai trazer indicadores em nível high level de como está a saúde do seu ambiente, como está a sua análise de prontidão para inovação. No segundo passo, a gente vai executar uma segunda ferramenta que chama ICCM Analysis, Intelligent Custom Code Management Analysis, e essa ferramenta ela vai buscar todos os objetos custom que foram mapeados no primeiro passo
e ela tem uma inteligência que ela vai categorizar todos esses objetos em 4 grandes grupos. Aquilo que pode ser descontinuado, que não está sendo utilizado nos últimos meses, o que precisa ser ajustado para quem está indo por S4, o que pode ser mantido e o que a ferramenta entende que precisa ser redesenhado uma nova arquitetura. E aí com isso, com essa radiografia que você vai tirar do seu RP, você vai conseguir traçar uma estratégia de Clean Core para os próximos, seu roadmap de transformação. No passo 3, basicamente a gente tem, com o mapeamento que foi realizado no passo 2, a gente tem um serviço onde a gente oferece um assessment para fazer o detalhamento de todos os objetos custom que foram classificados como rethink, ou seja, para redesenhar uma nova arquitetura. A gente faz o entendimento da arquitetura atual e faz um redesenho propondo uma nova arquitetura aderente ao conceito de Clean Core, seja ele lá no BTP, uma extensão no BTP, ou um stack em ABAP Cloud. E o passo 4 dessa jornada, basicamente, é colocar a mão na massa e iniciar essa transformação. Então, basicamente, aqui a gente está falando do quê? A gente está falando de colocar a mão na massa e descontinuar os programas que não estão sendo utilizados. Por exemplo, os programas foram classificados como retarget para ser deletados. Descontinuar esses programas da base para limpar o seu RP. Ajustar os programas que não estão em conformidade para quem vai para o S4. Redesenhar, reimplementar as arquiteturas que foram redesenhadas no passo 3, ou seja, de fato, você começar de fato a iniciar essa sua transformação no seu RP. E o passo 5, como a gente já comentou, é uma jornada, né? Não é um projeto, é manter esse mindset, essa cultura, até mesmo porque você não vai conseguir fazer todas essas ações de uma vez só. A gente sabe que os clientes possuem, em muitos casos, a gente já executou milhares de desenvolvimentos, milhares de objetos que estão no seu RP, e você não consegue fazer isso de uma vez só. Então você tem que traçar um roadmap de transformação e vai trabalhando ao longo dessa sua jornada. Então, como é que funciona o ICCM Awareness? O primeiro passo aqui a gente viu que era a etapa de Clean Core Discovery. Nesse momento a gente executa essa ferramenta que é o ICCM Awareness, Intelligent Custom Code Management Awareness. Essa ferramenta ela vai buscar todos os objetos custom que você tem no seu RP e vai trazer indicadores high-level de como que está a sua prontidão para inovação. Então a ferramenta vai falar quantos objetos custom que você tem no seu RP, quantos são enhancements, quantos são modificações, quantos são programas clones, ou seja, programas criados com cópia de um programa standard, em qual foi feita uma modificação, incluído um campo, enfim, uma regra de validação. E ele também vai te dar informações sobre a usabilidade desses objetos custom, informações sobre banco de dados, performance de banco de dados e assim por diante. Então, ela é uma ferramenta que ela vai te dar indicadores de como que está a saúde do seu RP nesse momento, de como está a sua prontidão para inovação. E no passo subsequente, a gente executa a ferramenta do ICCM Analysis, que é o Intelligent Custom Code Management Analysis. Aqui, basicamente, ela vai pegar os mesmos objetos custom que foram mapeados no passo 1 e vai passar por um filtro onde tem uma inteligência que vai agrupar todos esses objetos custom nos 4 grupos que a gente comentou, que pode ser deletado, remediado, descontinuado ou ser redesenhado uma nova arquitetura. Então, como é que funciona? A gente instala o ICCM Analysis no RP do cliente. Ele vai buscar todos os objetos custom que tem na base do cliente, todos os programas user-es, BADs, enhancements e assim por diante, funções. A gente faz um download desse arquivo. Nesse primeiro momento não tem inteligência alguma, ele só busca todos os objetos na base do cliente. A gente baixa esse arquivo e na sequência carrega numa ferramenta que é interna da SAP, só essa ferramenta. E essa ferramenta ela tem toda essa inteligência que vai separar, vai categorizar esses clusters que a gente mencionou. Após isso, a gente faz um download desse arquivo e carrega ele num SAP Analytics interno da SAP. Esse é um SAC que é só interno da SAP, mas o cliente que contrata esse serviço ele passa a ter acesso a esse SAC por 6 meses. E aqui no SAC a gente consegue de fato visualizar graficamente como é que ficou
a radiografia do seu RP. Então, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar quantos clusters você tem no seu ambiente. Então, ele vai falar que você tem 1.504 clusters. Vai te falar a quantidade de clusters que são categorizados como small, como medium ou como large. Vai agrupar nos 4 grupos que a gente mencionou, o que tem que ser remediado, o que pode ser mantido, não tem nada a ser feito no primeiro momento, o que tem que ser, que a ferramenta sugere que seja redesenhado uma nova arquitetura, e aquilo que a ferramenta entende que potencialmente pode ser descontinuado. Ele vai trazer informações percentuais de cada um desses 4 clusters. E ele também, a ferramenta ainda categoriza todos esses clusters por módulo, ou seja, quais clusters são de FI, quais clusters são de NM, quais clusters são de SD e assim por diante. E aqui vale lembrar que um cluster não é necessariamente um programa Z. Um cluster pode ser um programa Z que chama uma tabela Z, que chama uma função e assim por diante. O programa, a ferramenta, ela entende que todos esses objetos custom eles estão interconectados, são interdependentes, e aí sim ele compõe um cluster. Então é uma análise bem detalhada de todas as amarrações desses objetos custom que interagem entre si. Você ainda consegue fazer o drill down dessa informação. Então, se eu quiser ver quais são os objetos, como é que foram categorizados os objetos que são classificados para retirement, para ser descontinuado, a ferramenta vai te falar quantos são, quantos clusters são, vai te dar a mesma informação aqui de sizing, que é quantos são small, medium, large, também vai categorizar por módulo, vai prover informações aqui de número de objetos associados. Isso significa que você já tem que sair deletando todos os programas da sua base já de uma vez? Não. Isso aqui é uma proposta da ferramenta baseada num período de log de alguns meses que não estão sendo utilizados e potencialmente podem ser descontinuados. Não necessariamente tem que ser deletados. Após essa execução desse sistema de análise, tem que ser feita uma análise para ver se de fato esse programa está sendo utilizado ou não, porque potencialmente você pode ter um programa que é utilizado uma vez ao ano no fechamento anual, e ele cai na classificação aqui de retirement, mas na verdade não tem que ser descontinuado da sua base. Tá? Então ele faz uma proposta daquilo que não vai ser utilizado nos últimos meses, e potencialmente pode ser descontinuado da sua base. Da mesma forma, você consegue visualizar os clusters classificados como Rethink. Então ele vai te falar quantos clusters você tem na sua base, qual o número total de objetos associados, total de transportes realizados para esses clusters, quantos transportes emergenciais foram realizados, também vai categorizar aqui por módulo, FI, SD, assim por diante. E baseado nas informações de número de transporte, transportes emergenciais, entre outros parâmetros que a ferramenta busca no sistema, ela classifica que esses programas são potencialmente classificados para ser redesenhado uma nova arquitetura. Ela entende que tem muitos transportes emergenciais, muitos ajustes, e ela entende que esses clusters potencialmente poderiam ser os primeiros candidatos a ser redesenhado uma nova arquitetura mais clean, mais aderente a esse conceito, para que sofra menos impactos de mudanças e alterações. Da mesma forma, você consegue fazer o drill down desses 2 clusters aqui, que também seja o remediate, né? Que são os programas que não estão em conformidades para quem vai para o C4, e o retain, que são os que no primeiro momento você não precisa fazer nada. Você também consegue fazer o drill down e rever todo o mapeamento desses objetos custom na ferramenta. E aqui, isso significa que eu só tenho que trabalhar numa redefinição de arquitetura somente para os clusters que foram classificados como Rethink? A resposta é não. Na verdade, vai depender do apetite do cliente. Essa aqui é uma proposta que a ferramenta gera, baseado naqueles números de transporte e outros parâmetros, que ele entende que são os programas que potencialmente estão mais instáveis, e se propõe que comece por eles a redesenhar uma nova arquitetura. Mas isso não quer dizer que no futuro você não tenha que realizar novas arquiteturas de Clean Core para os clusters que são classificados como Remediate ou como Retain. Porque se o objetivo é deixar o seu RP o mais íntegro possível, o ideal é que no futuro você também passe a trabalhar em ações de Clean Core, em redesenhar novas arquiteturas também para os clusters que foram classificados como Retain, como Remediate, e
quem sabe um dia até poder ir para uma nuvem pública. Então, para quem já iniciou essa jornada e executou os 2 primeiros passos, que é o ICCM Awareness, que vai trazer os indicadores, e o ICCM Análise, que vai trazer no deep dive, no detalhe desses clusters, a radiografia do seu ambiente, começa então a definir a sua estratégia de transformação. E aqui nessa etapa de transformação existem alguns outros serviços que a SAP oferece para apoiar os clientes. Então tem aqui serviço de Custom Code Retirement, que vai te ajudar a definir uma estratégia de como deletar da sua base os programas que foram classificados como Retirement, que não estão sendo utilizados nos últimos meses. Basicamente, como eu falei, não tem que sair deletando, tem que ser feita uma revisão. É recomendado que se faça essas descontinuações de objetos pós um fechamento e assim por diante. Tem uma série de recomendações. Então, esse é um serviço que a SAP oferece para ajudar a definir uma estratégia de como que você vai descontinuar esses objetos. A gente também tem serviço de Custom Code Governance, que vai ajudar a estabelecer critérios de governança para extensões, para extensibilidades. Serviço de Quality Improvement, que te ajuda a estabelecer uma abordagem de gerenciamento de código, gerenciamento de qualidade de código personalizado. E também serviço de Custom Code Impact Analysis, que esse é um serviço onde a SAP capacita o próprio cliente a fazer os ajustes dos objetos que foram classificados como remediate, ou seja, que não estão em conformidade para quem vai para o C4, esses programas precisam ser ajustados. Então, esse serviço ele capacita o cliente para como ele mesmo pode fazer esses ajustes, sem precisar da SAP ou sem precisar de um parceiro. E por último, a gente tem aqui o serviço de monitoring. Esse serviço, ele basicamente é um serviço de monitoramento que vai garantir que toda vez que você tiver necessidade de criar uma extensão nova no seu RP, que essa extensão ela siga os critérios, né, a abordagem de Clean Core do início ao fim. Então, ele é um serviço aqui de monitoramento. Tá? Bom, agora eu vou entrar aqui numa parte um pouco mais técnica, né, falar aqui de agora que a gente já entendeu o que é o Clean Core, quais são as dimensões desse conceito, como que funciona os serviços que vão definir essa estratégia de mapeamento da radiografia para traçar sua jornada de transformação. Lembrando que esses 2 primeiros serviços, que é o ICCM Awareness e o ICCM Analysis, é somente a SAP que fornece esse serviço. Nenhum parceiro tem essa ferramenta, essa funcionalidade. E aqui, então, a gente vai falar aqui sobre a parte dos tipos de extensibilidades atualmente existentes para quem está buscando perseguir essa jornada Clean Core. Bom, antes da gente entrar nos tipos de extensões disponíveis, vamos só relembrar aqui como é que funciona o tipo de extensão clássico, em ABAP clássico. Então, basicamente, aqui eu tenho um SAP Business Suite, onde eu tenho aqui a camada do NetWeaver, aqui eu tenho as Suite Applications, que pode ser um ECC, um ASM e assim por diante. E representado aqui por essas caixinhas, a gente tem os tipos de extensões. Então eu posso ter uma extensão para buscar dados, buscar informações no sistema, e eu posso ter uma extensão aqui direto sobre a minha aplicação, direto sobre o meu RP, por exemplo, onde de fato eu faço uma mudança no meu código standard. E aqui do lado direito a gente tem um exemplo como que funciona no SAP. Então, tem um select aqui numa tabela Mara, que é conhecida por todos, na tabela de materiais. E aqui um exemplo de uma implementação de uma user experience, onde, de fato, aqui nesse momento, eu estou mudando, modificando o meu código standard. Quais são os prós e os contras desse tipo de extensão? Os prós é que esse tipo de extensão ele é bastante flexível e bastante poderoso, né? Você pode fazer quase qualquer coisa que você quiser dentro do seu RP, para atender um requisito de negócio. E o contra é que, ao fazer esse tipo de extensão, eu não crio aqui uma interface entre o meu código SAP e o meu código da minha extensão. Qual que é o problema disso? Toda vez que o SAP mudar de versão e o código SAP mudar, assim como aconteceu de quem está no SCC e foi para a C4, o código SAP mudou, a gente não trabalha mais com uma estrutura linear de dados, trabalha com uma estrutura colunar de dados, não é mais permitido select direto em tabela, você tem que trabalhar com a CDS views, etc. Então, toda vez que você muda de versão e o código SAP mudar, o seu código
em ABAP clássico aqui, potencialmente ele vai ser impactado, você vai ter que fazer ajustes, isso vai implicar em maior tempo de projeto, maior tempo de esforço com testes, retestes, validação e, consequentemente, maior custo. E essa é a principal razão que os clientes evitam ao máximo migrar de uma versão para outra ou mesmo fazer atualizações e upgrades. Então, quando a gente para analisar esse tipo de extensão clássica, a gente vê que se faz necessário cada vez mais aderir às novas formas de fazer extensão que são aderentes a esse conceito de Clean Core. E essas novas formas, com novas regras, ela surgiu em 2008 com o lançamento da nuvem pública. Na nuvem pública, todas as atualizações elas baixam automaticamente para todo mundo ao mesmo tempo. Então, imagina que você tem um prédio e dentro desse prédio você tem vários apartamentos e cada apartamento corresponde a um tenant de um cliente, um RP de um cliente. E quando baixa uma atualização, vai baixar para todo mundo ao mesmo tempo. Vai baixar o tenant, a atualização para o tenant da Gerdau, vai baixar para Johnson, e entre outros, todos os clientes, por exemplo, que potencialmente estão numa nuvem pública. Então, na nuvem pública, você não tem essa opção de, daqui a um ano eu vou me preparar, vou me adequar para fazer essa atualização. Não. Você já tem que ter construído o seu RP aderente a esse conceito de Clean Core. E a gente viu que, numa nuvem pública, esse tipo de extensão clássica já não é mais permitida. Porque toda vez que baixar uma atualização, pode-se correr o risco de impactar algum programa e parar parte aí da operação. Então, com a nuvem pública, surgiram algumas regras de como se fazer extensões, novas formas de fazer extensões. Basicamente são elas: não modificar o código standard, ou seja, sempre criar uma interface entre o meu desenvolvimento, meu código custom e meu código standard, e sempre trabalhar aqui com APIs públicas, locais ou remotas. Tá? Isso é mandatório na nuvem pública, tá? Mas ele é altamente recomendado para quem quer ir para uma nuvem privada, ou mesmo ir para um on-premise, no S4. Então, aqui, basicamente, a gente tem aqui os tipos de extensões. Vamos começar a ver que os tipos de extensões são aderentes a esse conceito de Clean Core para quem já está no S4, ou on-premise, ou numa nuvem privada. Então, aqui eu tenho meu S4HANA. Qualquer alteração, modificação, desenvolvimento que eu faça aqui, eu falo que ela é on-stack, ou seja, porque ela roda sobre o mesmo hardware, o mesmo data center, tem o mesmo ciclo de vida, ela roda aqui sobre o S4HANA, então eu digo que ela é on-stack. Quando eu faço uma extensão no BTP, eu digo que ela é side by side. Por quê? Porque é um hardware diferente, tem um ciclo de vida diferente, um data center diferente. Né? Eu construo o meu desenvolvimento aqui e comunico com o meu S4 por meio de uma camada de integração. Obviamente, a forma de representar isso é lado a lado graficamente, então a gente fala que a extensão é do tipo side by side. Então, quais são os tipos de extensão aderente ao conceito de Clean Core que eu tenho aqui para o S4HANA? A gente tem o Key User Extensibility Tool. Essa ferramenta, ela te permite, esse aplicativo, te permite fazer vários tipos de extensões de aplicações já existentes. Então, por exemplo, se eu quiser criar um campo na Webpack, numa ordem de venda, eu consigo. Se eu quiser criar uma regra de validação, alterar formulários já existentes, enfim, ocultar um campo, adicionar um campo novo. Né? Então, são para extensões, pequenas extensões de aplicações já existentes. E aqui você tem uma série de apps, né? Você tem o Custom Field, Custom Logic e assim por diante, onde você consegue fazer essas extensões sobre essas aplicações já existentes. Né? E você também tem agora, a partir da versão 2022, um ambiente, uma instância para fazer desenvolvimento chamada S4HANA Cloud ABAP Environment. Então, tudo que eu fizer aqui de desenvolvimento em ABAP Cloud, nessa instância, ela não vai impactar o meu RP. Então, o que a gente está falando aqui? É o conceito de nuvem pública que a gente falou. A gente está criando uma interface entre o meu código custom e o meu RP. O que eu fizer nessas bolinhas verdes não impacta o meu RP. Já no BTP, a gente tem o SAP Build. O SAP Build ele é um portfólio de soluções, né, onde você consegue, por exemplo, criar, você tem aqui o SAP Build Apps, Process Automation, e o SAP Build Workzone. Então, o SAP Build Apps é uma solução onde eu consigo criar aplicações no-code ou low-code, só criar aplicativos somente fazendo drag and drop, né, de caixinhas já com regras já muitas vezes já pré-definidas.
Então você consegue criar um aplicativo para ler um QR Code, para trazer informações de um determinado produto, ou fazer um aplicativo para chamar uma API, buscar informações no S4. No Process Automation você tem a possibilidade de automatizar, criar workflows avançados, né, de processos, ou criar automatizações por meio de RPA, Robotic Process Automation. E no SAP Workzone você tem a possibilidade de criar websites de negócio e disponibilizar, por exemplo, numa intranet da empresa, enfim. Você consegue criar um website também aqui. Todas essas opções aqui, tudo no code ou low code, que demanda praticamente pouco ou nenhum conhecimento técnico de programação, pro code. Ainda no BTP, para soluções pro code de desenvolvimento, a gente tem um ambiente de steampunk, onde eu faço minha codificação aqui em ABAP Cloud. Então eu construo em ABAP Cloud, integro aqui com o meu S4 e crio então uma solução Clean Core. E a gente tem também aqui o SAP Build Code. No SAP Build Code é possível criar também aplicações aqui, fazer desenvolvimentos Pro Code, que não sejam em ABAP Cloud, em outras linguagens, como é possível criar aplicações CAP em Java, Node.js e assim por diante, outras linguagens. E da mesma forma você vai integrar com o S4 e vai criar aqui uma solução também aderente a esse conceito de Clean Core. Para quem na camada de baixo aqui, então esse é um exemplo aqui do SAP Build Code, onde eu crio minha aplicação CAP em uma linguagem que não é ABAP Cloud, integro aqui com S4. Tá? E para quem está aqui numa nuvem pública, por exemplo, eu só tenho essas bolinhas verdes. Né? Na nuvem pública eu não tenho a opção de fazer em ABAP clássico, ou eu sou Clean Core ou eu não sou Clean Core. E na parte de baixo, para quem ainda está aqui no ECC, a gente ainda tem na solução on-premise do S4 ou no Private Cloud e não está no Public, ainda tem a opção aqui de fazer extensões em ABAP clássico. Não é proibido, somente não é recomendado. O ideal para quem está buscando essa jornada Clean Core, sempre é fazer soluções buscando aqui as bolinhas verdes. Tá? Bom, a camada de baixo são soluções que são do tipo no-code ou low-code, seja aqui on-stack ou seja no BTP. São soluções que não demandam conhecimento técnico, ser programador, profissional, etc. E na camada de cima a gente tem as soluções pro-code, então, on-stack para programar aqui em ABAP Cloud ou no BTP em ABAP Cloud ou utilizando outros tipos de linguagem no SAP Build Code. Tá? Bom, então como é que funciona aqui? Basicamente, no Key User Extensibility aqui no S4, né, a gente consegue fazer as extensões de aplicações já existentes, então utilizando os apps lá, o Custom Field, Custom Logic, eu consigo criar extensões de aplicações já existentes. Isso é permitido por quê? Porque por meio aqui de pontos de extensão públicas, onde o que eu fizer aqui ele vai ser publicado nesse ponto e não vai impactar então o meu S4. E para soluções Pro Code, basicamente o desenvolvedor ele vai ter que se conectar ali no ambiente de ABAP Cloud com o stack, fazer o seu desenvolvimento e comunicar aqui com o S4 para buscar as informações aqui por meio de APIs públicas locais. Já no BTP, a gente constrói o desenvolvimento, a extensão aqui no BTP, aí pode ser lá tanto no ambiente de ABAP Cloud ou lá no SAP Build Code. Chamo aqui um serviço OData, eu vou consumir um evento aqui por meio de uma API pública. E nos casos onde eu não tiver uma API pública disponível com as informações, com os campos que eu preciso, eu estou fora do jogo, eu não consigo mais fazer uma solução Clean Core, preciso fazer em ABAP clássico. Não, é possível criar uma API custom nesses casos e liberar ela para ser consumida aqui pelas APIs públicas. Tá? A gente vai ver depois ali como é que funciona, mas existe essa possibilidade. Tá? Então, quando que é recomendado fazer uma extensão on-stack ou quando que é recomendado fazer uma extensão lá no BTP? Qual a situação que eu parto para um ou parto para outro? On-stack, normalmente, quem vai dizer isso daí para você, de fato, com mais propriedade, vai ser o arquiteto que vai estar analisando o requerimento, vai analisar a sua infraestrutura e o seu requerimento, e ele sim, né, baseado em determinadas premissas, vai recomendar que a sua extensão ela seja construída no BTP ou se ela seja construída on-stack no próprio S4. O único ponto aqui é que existe algumas recomendações, então, para quando eu tiver que fazer extensões de aplicações já existentes, não faz sentido eu ir lá no BTP
construir um relatório novo, por exemplo, somente para criar um campo em um relatório adicional, enfim, ou fazer alguma funcionalidade de uma extensão que já existe. Eu posso usar o Key User Extensibility para isso. Então, é recomendado que façam um stack. Ou para processos que são altamente integrados, é recomendado fazer aqui no próprio S4, em ABAP Cloud. E no BTP a gente usa, por exemplo, quando você quer, é recomendado quando você quer que o seu BTP funcione como um hub de integração. Então você tem várias soluções para integrar, seja ela SAP ou não SAP. Então é recomendado que você faça essas integrações lá no BTP, para funcionar ali como se fosse um hub de integração, ou para situações onde requer um alto uso de soluções mobile, em tablet, celular, ou com soluções que requerem, por exemplo, automatizações de processo. A gente viu que as soluções de Process Automation elas se encontram lá no BTP. Eu não tenho soluções de Process Automation on Stack, então necessariamente isso faz me levar a minha solução para o BTP. Soluções que requerem alta elasticidade, escalabilidade, né? É recomendado que se faça no BTP. Ou, por exemplo, quando você quer criar uma restrição, por exemplo, para que um fornecedor, um parceiro, não acesse o seu S4, não tenha as informações sensíveis que estão lá no seu RP, devido a questões de LGPD. Então, você pode construir a sua extensão lá no BTP. O seu parceiro ele vai ter acesso ao BTP para fazer os ajustes lá, mas não vai ter acesso às informações lá no S4. Então, uma forma também que pode ser considerada. Ou, por exemplo, quando você tem uma diversidade grande ali de skill técnico na sua empresa, e nem todos, por exemplo, conhecem ABAP Clássico para fazer desenvolvimento em ABAP Cloud, ABAP Clássico em ABAP Cloud. Então você pode partir para desenvolvimentos lá no BTP, utilizando o SAP Build Code e fazer as aplicações CAP, seja em Java, Node.js e assim por diante. Tá? Então é uma recomendação, mas na verdade quem vai dizer no dia a dia, na prática, para qual caminho você deve seguir, vai ser o arquiteto que vai estar analisando os requerimentos. E obviamente, não adianta eu querer fazer um desenvolvimento ou um stack, por exemplo, aqui no S4, em ABAP Cloud, se eu estou numa versão inferior a 2022. Então, para quem está na versão inferior a 2022, não tem esse ambiente disponível. Então, se eu quiser fazer uma solução que seja aderente ao conceito de Clean Core, necessariamente eu preciso ir para o BTP, tá bom? Então, como eu acabei de falar aqui, o ambiente de ABAP Cloud, a gente tem ele no S4HANA On-Premise, no Private Cloud, do S4HANA, na nuvem pública e no BTP. Então, a ABAP Cloud, quando eu falo de ABAP Cloud, no BTP e na nuvem pública, eu só tenho essas opções aqui. No S4HANA On-Premise ou no Private Cloud, eu ainda tenho a opção de fazer o ABAP Clássico. Tá? Lembrando que o ambiente de ABAP Cloud aqui para On-Premise, né, ou Private Cloud, eu só tenho ele a partir aqui da versão 2022. Tá? Quem está abaixo disso só tem a opção de fazer ABAP Clássico ou ir para o BTP. Então, para quem já está na versão 2022 ou acima, a SAP disponibilizou agora esse ambiente de ABAP Cloud, e agora para quem está assim nessa versão 2022 ou acima, tem disponível 3 tiers para fazer desenvolvimento. A gente tem o Tier 1, Tier 2 e o Tier 3. O Tier 3 são os desenvolvimentos que estão em ABAP Clássico. Então, imagina que você fez uma conversão do seu ECC e não fez um Greenfield, né? Converteu basicamente o que você tinha no seu ECC e foi para um S4HANA. Todos os desenvolvimentos que você ajustou e adaptou para que funcionem no S4HANA, eles vieram para cá, nesse tier aqui. Aqui é a ABAP Clássico. Tá? Agora, se alguém fez um Greenfield e trabalhou em novas arquiteturas, é provável que distribuiu potencialmente algumas soluções, parte foi construída aqui no Tier 1. Né? Tier 1 é para desenvolvimentos em ABAP Cloud. Então aqui eu tenho que aderir a essas regras aí de Cloud Compliance. Não adianta ir lá tentar botar um select direto numa tabela que tem um runtime check, já vai validar, vai falar que não é permitido, né, certos determinados comandos. Então aqui, basicamente, o que eu fizer no Tier 1, seja aqui no S4HANA, no Stack, ou side by side aqui no BTP, ele tem que ser Cloud Compliance. Né? E ele vai ser Clean Core aqui por default. Tá? E como a gente viu no slide anterior, no momento em que eu não tenho uma API pública para buscar as informações, fizer meu desenvolvimento ali no Tier 1 e não tenho uma API pública para buscar essas informações da S4, ou uma API pública remota aqui para conectar aqui com o BTP, né, que tinha a opção
opção de criar um API Custom. E aí é nesse momento que entra em campo aqui o uso do Tier 2. O Tier 2 ele tem que ser utilizado quando não tem uma API pública disponível, e é por isso que o nome dele é API, Cloud API Enablement, ou seja, eu tenho a opção de, nesse Tier 2, criar APIs Custom e, ao mesmo tempo, criar uma solução que seja Clean Core. Por quê? Porque a minha API Custom ela vai estar aqui e não aqui, onde fica o Tier 3, onde está impactando o meu RP. Então, vamos supor que, por exemplo, eu não tenho uma CDS View para buscar as informações que eu necessito aqui no Tier 1. Eu tenho a opção aqui no Tier 2 de construir uma CDS View, ou seja, criar uma API Custom, associo ela com uma tabela que eu quero e os objetos que eu preciso, e eu libero, eu faço um release dessa API para ela ser consumida aqui pelo Tier 1. É basicamente dessa forma que vai funcionar. Então, você garante que a sua solução, apesar de ter um desenvolvimento custom, ela é Clean Core, mesmo tendo algo custom aqui no Tier 2. O ideal, o recomendado, é que toda vez que eu tiver que criar uma API custom, eu tenho uma API pública disponível para ser utilizado. Não é mandatório, mas o ideal é que você entre em contato com esse API por meio do Customer Influence Channel, comunique a falta de uma API pública de acordo com as suas necessidades, com as informações que você precisa. A SAP vai colocar essa necessidade no seu roadmap e de tempos em tempos ela sempre está liberando novas APIs públicas. E no futuro, se um dia for liberado uma API com os requisitos que você precisa, você poderia descontinuar a API que você criou aqui no seu Tier 2 e utilizar ela diretamente a API pública aqui no Tier 1, tá? Então é basicamente dessa forma que funciona agora. Então quando a gente fala de Clean Core, basicamente a gente está falando do quê? Do Back to Standard, que era a campanha que a SAP posicionava muitos anos atrás. Só que naquela época, ou você aderia aos processos standard do SAP, ou não tinha jeito, né? Você não tinha como fazer um Clean Core. Então, basicamente, o Clean Core ele é um Back to Standard, só que agora a SAP está te dando um leque de ferramentas, um portfólio de ferramentas e de opções que te capacitam a fazer desenvolvimentos para atender os seus requisitos de negócio, sem precisar aderir necessariamente ao standard, mas ao mesmo tempo garantir uma solução que seja Clean Core, estável e que não vai sofrer impactos em upgrades futuros e potencialmente em novas mudanças de versões. Então, essa é a estratégia, esse é o conceito do Clean Core, por isso que a gente fala que ele é bastante inovador, né? E o objetivo dele é o quê? Acelerar essa jornada de transformação dos clientes. Então, com aquele resultado do relatório do ICCM Awareness e do ICCM Analysis, onde a gente tirou a radiografia lá do seu ambiente, da saúde do seu RP, mapeando todos os objetos custom, o ideal, para quem já está no S4, já está numa versão 2022, ou vai fazer um upgrade ali para 2022 ou acima, e quer começar a trabalhar no Clean Core, então é pegar o resultado daquele relatório, aos poucos aqui fazendo, descontinuar os programas que foram classificados como retirement, tá limpando a sua base, e começar a trabalhar, por exemplo, nos objetos custom que foram definidos, clusterizados como Rethink, para redesenhar uma nova arquitetura, pegar eles, tirar eles aqui do Tier 3 e levar aqui no Tier 1, no BTP, ou em ABAP Cloud, de acordo, enfim, com a melhor arquitetura que vai ser proposta, né? De acordo com a necessidade do cliente, e melhor arquitetura, melhor performance e assim por diante. Então, basicamente, essa é a proposta aqui da jornada do Clean Core, tá? Para encerrar aqui, esse aqui é um case de sucesso que a gente tem um caso real aqui na SAP. O cliente é o Hitachi High-Tech. É uma empresa que fabrica aqui instrumentos eletrônicos voltados para a área de pesquisas científicas, também para sensores automotivos, equipamentos para a área automotiva. E a Hitachi High-Tech, ela tinha um alto débito técnico ali dentro do seu RP, tinha muitos desenvolvimentos, muitas customizações, e devido a todo esse débito técnico, ela só conseguia fazer upgrades a cada 5 anos, sendo que para isso ela precisava fazer um planejamento de 1 ano e meio antes. E depois que a Hitachi começou a perseguir essa jornada Clean Core, que obviamente não é do dia para a noite, ela atingiu um certo grau de maturidade, a Hitachi ela começou a executar 2 upgrades por ano. Então, isso mostra aí o valor dessa jornada Clean Core para quem está em dia, quem quer estar em dia, o que há de mais inovador em termos de soluções que estão sendo disponibilizadas na nuvem, para tornar aí a sua empresa mais competitiva, mais ágil, mais eficiente, né? Ela tem uma
proposta de valor muito grande para quem está buscando esse tipo de transformação. Seja para quem já está na nuvem, quer redefinir os seus processos, ou para quem quer iniciar a sua jornada para a nuvem. Então, quer minimizar esse débito técnico o máximo possível antes de ir para a nuvem, para fazer o melhor proveito possível, né, da nuvem em si. Né? Então, basicamente era isso que eu tinha para falar, pessoal, assim, em termos de Clean Core. Tá? Então, é falar do conceito, né? Falar dos tipos de dimensões que a gente tem para Clean Core, quanto que é aplicável ou não, quais são as estratégias, quais são os tipos de sensibilidades que a gente tem disponível, seja um stack ou side by side. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem me procurar, né? Tem meus contatos, pode deixar aqui no chat, tá? E aqui no material ainda tem alguns guidelines, tá? Para quem quiser saber um pouco mais, aqui tem o novo guia aqui de ABAP Extensibility, que contém todos os tipos de sensibilidades que estão disponíveis, que são os que eu comentei agora, para quem está perseguindo, quer perseguir essa jornada Clean Core, tá? Tem aqui uns artigos também que são bastante interessantes, que falam sobre isso, aqui sobre como manejar aqui os 3 tiers, que estão disponíveis agora a partir da versão 2022. E também, para quem quer buscar se capacitar, tem aqui um curso aí no Learning Hub, que você pode praticar, inclusive tirar uma certificação aqui de Clean Core, tá bom? Basicamente era isso que eu tinha para falar, não sei se ficou alguma dúvida. Para quem quiser mais informações, quiser detalhes técnicos de como executar esse serviço do CCM Análise, Sistema Análise, a gente pode fazer sessões individuais, inclusive com os nossos técnicos que executam esse serviço, tá bom? Hudson, a gente teve algumas perguntas aqui ao longo da sessão e eu já fui respondendo aqui. Só para esclarecer, vocês não devem receber entre hoje e amanhã um e-mail avisando que a gravação já está disponível, tá? O material, você recebe a gravação, o material a gente pode até enviar por e-mail depois para vocês também. Algumas pessoas também pediram aqui continuar o contato. Eu estou gravando o nome das pessoas aqui, que a gente vai mandar um e-mail depois para a gente fazer uma sessão específica, tá bom? Basicamente é isso que tem aqui no chat. Tá. Exatamente. Basta só entrar em contato com a gente. Quem quiser saber mais detalhes técnicos, inclusive sobre a execução do serviço, a gente aporta na reunião o especialista que executa o CCM Análise e o Awareness. Tem um ponto importante que eu não mencionei, para quem quer executar essas duas ferramentas, ela precisa, o sistema que vocês precisam ser Unicode, tá? Se não for Unicode, não é recomendado executar, porque corre o risco de não baixar determinadas informações, né? E precisa estar na versão do componente SAP Basis, na versão 7.5.2, tá? Então quem estiver abaixo disso precisaria fazer um upgrade aí desse componente. E tem 2 notas de pré-requisito, onde tem todas as informações de acordo com a sua versão do SAP, do seu support package, tem uma série de notas que precisam ser aplicadas, tá? Mas a gente pode discutir em sessões individuais, enfim, os especialistas podem orientar. É um serviço que demora em média ali de 10 semanas para ser executado. E eu fico à disposição aí para quem tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, tá bom? E um ponto mais importante também é um serviço que só a SAP Serviço oferece, né? Ninguém mais oferece esse tipo de serviço. Exatamente. Eu estou vendo que tem várias outras pessoas aqui colocando no chat que querem também o contato, já estou anotando aqui o contato das pessoas e a gente entra em contato com vocês por e-mail aí para agendar uma próxima sessão mais específica, então. Se a gente encerrar a sessão, alguém mais quiser também pode contatar a pessoa de contato de vendas, né, o seu comercial de serviço ou o seu comercial de software, ou se tiver algum Customer Engagement aí, né, que a gente chama de CSPs, eles também entram em contato com a gente caso vocês queiram receber o material ou fazer uma sessão específica, tá bom? Eu acho que é isso. Hudson, muito obrigada pela sessão, obrigada a todos que participaram da sessão, então, e acho que a gente pode encerrar por aqui e um ótimo dia para todos vocês. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos.